Alô, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é bastante diferente daquele que eu costumo trazer. Hoje vocês vão estar a acompanhar, assim, em velocidade muito rápida, toda a edição desta minha fotografia, que tenho que admitir que até hoje foi aquela que eu mais me orgulhei e que mais gostei. E admito que me deu bastante trabalho, mas não podia estar mais contente com o resultado final. E aquilo que eu vou estar a fazer é então falar um bocadinho convosco, enquanto vocês conseguem ver toda a edição assim bem acelerada. E portanto, como este é um conteúdo bastante diferente daquele que eu costumo trazer, quero muito saber, portanto deixem nos comentários a vossa opinião, se querem que traga mais, se gostaram do formato assim comigo a falar por trás ou preferem que eu ponha só a edição com uma música, deixem tudo nos comentários para eu então saber se trago mais ou não. Começando então a falar aqui sobre a fotografia em si, eu não tinha noção daquilo que eu queria exatamente fazer, não tinha feito um desenho como costumo fazer sempre para ter noção daquilo que eu ia fazer, mas sabia que queria assim um género de uma cidade à noite e queria também que houvesse alguma magia por trás desta fotografia, portanto achei que era interessante pôr um carro a voar. Não me perguntem porquê, mas acreditem que o resultado final vai valer muito a pena. Eu comecei então por optar por este carro que eu tinha encontrado. Eu vou buscar todas estas fotografias que eu uso a plataformas online de fotografias sem direitos de autor. No caso eu utilizo mais o Unsplash e o Prexels. Aquilo que eu estava a tentar fazer aqui no início era perceber de que forma é que eu podia tornar esta foto assim mágica e tive então a ideia de pôr uma bolha com um urso lá dentro, mas não estava a gostar, acho que estava muito falso, então deixei essa parte de lado e foquei-me no carro e como é que iria transformar este carro num carro voador. Comecei então por escrever algumas frases no carro e aquela que eu optei foi então From Portugal to the World, que vocês já vão ver como é que vai ficar. Depois optei então por dar algumas luzes às janelas das casas para dar ideia de que havia pessoas acordadas lá dentro e que estavam a espreitar cá para fora. Optei no início por pôr algumas luzes em amarelo e outras azuladas e depois, mais para a frente, já vão ver que não vai ficar exatamente assim. Depois o carro eu não estava a adorar aquele branco, então tentei mudar a cor do carro para um amarelo, mas também não estava a gostar. Acho que não estava a ficar muito verdadeiro, então deixei essa parte de lado e comecei a fazer luzes, jogo de luzes, e aquilo que eu fiz foi então pôr uma luz por trás do carro, como se o carro emitisse luz. Aquilo que eu pensei foi que poderia ficar bem se eu pusesse umas nuvens no fundo, mas como vocês conseguem ver não estava a resultar, portanto é isso, desisti logo da ideia e comecei então por fazer o fundo da fotografia. Optei por pôr assim umas montanhas atrás das casas, acho que ficou super giro e este sinal de perigo. Deixei mesmo assim grande, eu sei que as perspectivas não estão bem, mas foi mesmo de propósito, eu queria assim um sinal grande para que desse destaque àquele amarelo e gostei bastante. Entretanto, vocês já estão a ver a fotografia com outras cores, eu devo ter alterado e não devo ter gravado essa parte, perdoem-me, mas aquilo que eu costumo fazer sempre é correção de cor para deixar as cores todas mais uniformes e de forma a que conjuguem todas bem, e foi isso então que eu fiz. Depois optei então por mudar de carro, não estava a gostar daquele carro e acho que este aqui foi muito mais de encontrar aquilo que eu queria, portanto a única coisa que eu fiz foi mudar a cor para amarelo. Acho que este amarelo é super giro, um amarelo torrado e faz todo o sentido porque vai de encontro com as cores da casa, não sei, gostei bastante e portanto foi isso que eu fiz. E depois de muito tempo a apagar o carro, todos os pormenorzinhos que demora sempre muito tempo, acabei então por ter este resultado do carro. Depois a única coisa que eu fiz foi então mudar a cor das jantes, porque como eu pus a cor amarelada ao carro, aquilo que aconteceu é que as jantes depois ficavam também com uma cor amarelada que eu não estava a gostar, então retirei essa cor para ficar num metalizado mais bonito. E depois optei então por ver como é que ficava o carro se eu apagasse as janelas, mas admito que não estava a gostar, acho que ficava, não sei, não parecia real, então optei por apagar apenas um bocadinho, diminuir a opacidade das janelas e acho que ficou muito melhor assim.
Deixando um pouco o carro de parte, eu quis então voltar para o meu fundo e aquilo que eu fiz foi então adicionar mais elementos às montanhas. Optei então por adicionar este moinho e acho que fez ali toda a diferença e acreditem que foi uma dor de cabeça para conseguir que as cores do moinho fossem de encontro a esta fotografia. Tive que brincar ali muito com sombras para disfarçar a entrada, por assim dizer, do moinho até à montanha e depois o jogo de sombras que faz toda a diferença numa fotografia, portanto fiz ali a sombra do moinho para dar um efeito muito mais realista e acho que ficou super bem assim, mas como vocês conseguem ver demorei bastante tempo só a conseguir que o moinho fizesse sentido ali na fotografia, mas acho que valeu muito a pena. Depois quis então adicionar mais montanhas ao fundo, mas não queria que fossem as mesmas, então fui pesquisar mais imagens para pôr do outro lado, mas admito que, como vocês conseguem ver, não ficava propriamente bem, então olhem, copiei as montanhas do outro lado, mudei a posição e acabei por ficar então com as mesmas montanhas, mas de outra forma e acho que resultou muito melhor assim. E depois a única coisa que eu fiz foi dar claridade no cimo da montanha para dar um efeito mais realista. E depois comecei o desafio de fazer a bolha de raiz, portanto aqui está, deu bastante trabalho, mas acho que o resultado ficou incrível. Estou muito orgulhosa do resultado desta bolha que foi feita totalmente por mim e acho que ficou muito melhor do que aquela bolha que eu tinha inicialmente posto, que tinha ido buscar à internet e não estava de todo a resultar, e acho que esta assim fez muito mais sentido, ficou muito melhor e eu fiquei muito orgulhosa dela. E depois aquilo que eu estava a tentar fazer era então pôr o reflexo da cidade na bolha, mas não sei, não estava a gostar, não estava a perceber bem o porquê de não estar a ficar como eu queria, então no final de contas acabei por desistir de pôr a sombra na bolha, portanto é isso, depois de tanto trabalho acabei por desistir. Mas isto acontece muitas vezes, eu perco imenso tempo a fazer coisas que muitas das vezes acabam por não ficar e eu acabo por desistir delas, mas faz parte. Depois aquilo que eu fiz foi então copiar a bolha principal e pôr mais algumas no fundo. E de volta ao carro, a minha ideia foi então fazer um género de um turbo, portanto fui buscar esta imagem, foi a que eu encontrei que fazia mais sentido e depois pronto, apagar tudo muito bem. Tive então que fazer algumas correções de cor para que o turbo fosse de encontro às cores do carro e não desfasasse muito. E depois disso foi apenas adicionar fogo e sparkles para que desse um efeito de turbo, não sei se me estou a fazer entender. Mas foi essa a minha ideia. Tentei também pôr um fumo, mas não estava a gostar, portanto acabei por desistir também dessa parte. E depois fui tratar então da bandeira que eu tinha posto no dia anterior, mas que tinha posto sem apagar de forma pormenorizada, só mesmo para ver se gostava. E como gostei, chegou a altura então de apagar tudo de forma minuciosa para ficar tudo perfeitinho. Portanto eu fui buscar esta haste de outra bandeira e apaguei tudo muito bem. E depois fui então buscar a bandeira de Portugal e adicionei então a haste que já tinha ido buscar. E gostei muito de ver ali a bandeira, acho que fez todo o sentido de acordo com aquilo que eu tinha escrito no carro também, portanto gostei bastante desse pormenor. E depois de volta então à bolha e ao urso, que era a minha ideia, que não tinha resultado no início, não sei se lembram, eu consegui finalmente fazer com que isto funcionasse. Portanto, pus o urso lá dentro, comecei por fazer algumas sombras para que parecesse mesmo que o urso estava dentro da bolha. E depois, de forma a ficar tudo realista, aquilo que eu fiz foi então dar cores ao urso como se fosse reflexo da bolha e reflexo da cidade, e acho que ficou um resultado super fofinho, portanto gostei bastante assim.
E agora, como vocês conseguem ver, estou de volta às janelas e optei então por dar mais claridade às janelas e acabei por optar por pôr todas as luzes laranjas. O azul ali não estava a gostar. Acho que o amarelo ficava muito mais giro também para ir de encontro à cor do carro, portanto optei então por deixar todas amarelas e desisti das azuis. Passando ao carro, aquilo que eu comecei por fazer foram então sombras, escureci um bocadinho o carro e dei luminosidade apenas às partes que eu achava que faziam sentido, por exemplo na parte do farol, que acabei então por adicionar aquela luz e eu acho que até ficou bastante engraçado e realista, portanto gostei também muito desse pormenor. E depois aquilo que eu fui fazendo foi então adicionar mais bolhas, não estava contente com aquelas poucas que eu tinha posto. E adicionei esta aqui em cima da cidade, assim bem desfocada, e eu acho que faz toda a diferença e gostei muito desse pormenor. E depois vem então o maior desafio, que foi adicionar-me a mim à fotografia e, portanto, tirei esta fotografia no quarto bem simples e comecei então a editar. Primeiro comecei por alterar as cores para ir de encontro a toda a fotografia e depois fui apagar tudo de forma muito minuciosa para que ficasse o mais realista possível. E depois aquilo que eu fiz foi então adicionar sombras no carro para que desse mesmo a ilusão de que eu estava em cima dele e não parecesse tão falso, portanto foi isso que eu fiz. E depois aquilo que eu optei por fazer, que acho que faz aqui toda a diferença, foi tirar esta fotografia a um urso peluche que eu tinha em casa para dar a ilusão de que ele estava à procura do seu amante. Não sei se vocês tinham ficado com esta ideia quando viram a fotografia, mas era o meu objetivo. Como se eu e o meu ursinho estivéssemos à procura daquele urso que estava ali na bolha e estávamos super contentes porque o tínhamos encontrado. Foi essa a minha ideia. E depois pronto, foi então fazer alterações de cor ao urso, também adicionar algumas sombras no carro para que parecesse mesmo que estávamos em cima dele e foi isso então que eu fiz. E depois optei então por pôr o Guilherme, o meu namorado, dentro do carro como se ele estivesse a conduzir e depois acabei por apagar ali uma parte da janela para dar a ilusão de que a janela estava aberta e eu acho que ficou muito engraçado. E depois de mais 1000 retoques, aquilo que eu optei por fazer foi então dar mais luz à parte do turbo. Acho que estava a faltar ali algum destaque, tendo em conta que é o turbo que nos faz voar. Eu achei que tinha de dar ali mais algum ênfase, portanto optei por pôr assim uma sombra da mesma cor e depois optei então por fazer sombras em mim para dar claridade nas zonas que estivessem a ser iluminadas pelo turbo e foi então isso que eu fiz. Depois achei que fazia todo o sentido ter cabelo a voar e esta parte foi extremamente difícil porque eu fiz fio a fio e tive então a dar a ilusão de que o meu cabelo estava a voar e pronto, foi a primeira vez que eu tentei fazer cabelo, portanto não está perfeito, longe disso, mas eu acho que para aquilo que era preciso, acho que serviu. É algo que eu ainda vou ter que melhorar muito, mas gostei de como ficou. E depois optei então por adicionar mais fumo nas chaminés dos prédios e acho que também deu assim um toque bastante diferente à fotografia e eu gostei muito. Depois, no dia seguinte, eu percebi que não estava a gostar da minha posição no carro porque não estava completamente a apontar para o urso, estava mais a apontar para o céu, então aquilo que eu fiz foi recortar a minha parte de cima e recortar a minha parte de baixo e tentar construir então um corpo do zero, que foi
extremamente complicado, muito complexo, nunca tinha feito tal coisa, mas eu acho que, olhando agora para a fotografia, ficou 1000 vezes melhor, até porque na posição que eu estava antes, quase que parecia que eu poderia cair do carro e assim encostada mais para a frente, dá a ilusão de que eu me estou a inclinar para não cair e, portanto, acho que fez todo o sentido. Fico muito contente por ter feito esta alteração, ainda que me tenha dado uma dor de cabeça enorme, gostei muito. E depois aquilo que eu optei por fazer foi dar claridade à bolha do urso, como se elas estivessem a emitir luz, que eu acho que também fez uma diferença incrível. Quase a terminar, passado muitas horas de edição, adicionei então mais algumas bolhas e por fim aquilo que eu decidi fazer foi então adicionar nuvens à fotografia, que eu acho que deu um efeito brutal e fez toda a diferença. Adicionei essencialmente em cima do carro e depois nas extremidades da fotografia e eu gostei mesmo imenso. E depois, por fim, a última coisa que eu fiz, mas já não filmei, portanto desculpem-me e perdoem-me, foi então adicionar estas malas em cima do carro, que eu acho que também fez toda a diferença e, portanto, este foi o resultado final da minha fotografia. Eu quero muito saber o que é que vocês acharam, se gostaram, se não gostaram, passem lá no Instagram, que foi onde eu publiquei a fotografia. O vosso gosto e o vosso comentário eu vou ficar super contente por ler. E aqui no YouTube não se esqueçam então de subscrever o canal, pôr gosto neste vídeo, deixar nos comentários se querem mais destes speed edits, o que é que vocês acharam, e é isso. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!